Se eu te dissesse que Deus manda não ajudar alguns tipos de pessoas, você acreditaria? Parece até errado falar isso. A gente vive ouvindo que o cristão tem que ajudar todo mundo, dizer sim para qualquer pedido e nunca recusar socorro a ninguém. Só que quando você lê a Bíblia com atenção, descobre algo surpreendente. Deus nem sempre aprova toda forma de ajuda. Na verdade, existem alguns tipos de pessoas que quando você ajuda, está desobedecendo o Senhor e pode até mesmo estar trazendo riscos para a sua própria vida. Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui eu vou te mostrar quem são essas pessoas. Primeiro tipo de pessoa que você não deve ajudar, o manipulador. Provérbios 12:22 fala claramente: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Olha a palavra que Deus usa, abominável. Ou seja, manipulação não é jeitinho, não é temperamento, muito menos carência, é pecado. Deus não vê a mentira com pena, ele vê com repulsa. E quando você apoia alguém que vive nesse jogo de enganação, mesmo sem perceber, você não está ajudando, você está patrocinando o pecado dele. E sabe qual é o erro que a maioria dos cristãos comete nesse ponto? Achar que amar é dizer sim para tudo, que temos a obrigação de ajudar e resolver todos os problemas dos outros. Mas essa ideia é errada porque Jesus não fazia isso. Teve uma vez que um homem chegou para ele e disse: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. E o que Jesus respondeu? Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vocês? Ou seja, Jesus não quis entrar naquele problema. Jesus não permitia que as pessoas o colocassem em papéis que não eram dele. Ele sabia exatamente quando ajudar e quando dizer: isso não é comigo. Ele não se deixava manipular por um avarento. Então entenda uma coisa de uma vez por todas. Se alguém só lembra de você quando precisa, se vive te colocando contra a parede com frases como: se você fosse cristão mesmo, faria isso por mim, se te faz sentir culpado por priorizar sua paz ou seus limites, isso não é pedido de ajuda, é manipulação. E ajudar manipulador não liberta ninguém, só fortalece o domínio que ele tem sobre você. Por isso, às vezes, a atitude mais bíblica que você pode ter não é estender a mão, é cortar o acesso. Amar não é dizer sim para a chantagem. Amar é dizer: eu estou aqui para você, mas não vou participar do seu jogo. Agora eu preciso falar de um tipo de pessoa que muitos cristãos sustentam achando que estão fazendo caridade, quando na verdade estão atrapalhando o que Deus quer ensinar: o preguiçoso. E aqui eu não estou falando de quem está passando por um momento difícil, lutando contra o desemprego, buscando recomeçar. Esse tipo de pessoa merece ajuda, incentivo, oração e apoio. O problema é aquele que nunca dá um passo, mas quer que a vida avance sozinha. Vive pedindo oração, mas nunca dobra o próprio joelho. Vive pedindo ajuda, mas nunca move um dedo para se ajudar. Sobre isso, Paulo em 2 Tessalonicenses 3:10 diz: quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Olha as palavras com atenção: não quer e não pode. A diferença é enorme. Tem gente que sofre por motivos que não pode mudar, mas tem quem sofre porque escolheu não fazer esforço. E aí o que acontece? Você vai lá e ajuda, resolve a situação. A pessoa fica aliviada e você pensa: agora ela vai mudar. Mas não muda. E depois ela volta e você ajuda de novo. Até que um dia você percebe que a pessoa não está presa em dificuldade. Ela está confortável na dependência que você criou. E Paulo continua dizendo que havia alguns que andavam desordenadamente, sem trabalhar, mas se intrometendo na vida alheia. Ou seja, o preguiçoso não tem energia para trabalhar, mas tem tempo para fofocar. O apóstolo está deixando claro: quem não se ocupa com o que deve, acaba se ocupando com o que não presta. Então, se você está carregando alguém que se recusa a andar, pare de ajudar. Não para abandonar, mas para deixar Deus fazer o que você está impedindo. Às vezes, a queda que você está evitando é justamente o empurrão que Deus quer usar para acordar essa pessoa para ela superar a preguiça. Outro tipo de pessoa que você não deve ajudar é o tolo reincidente. Esse é especialista em gastar sua paciência, porque ao contrário do preguiçoso, ele parece que quer ajuda. Ele escuta conselho, balança a cabeça, concorda com tudo que você fala, às vezes até chora. Ele diz que dessa vez vai ser diferente e você acredita. Só que passa uma semana e lá está ele de novo, no mesmo erro, com o mesmo discurso, com as mesmas promessas vazias. Você ora por ele, conversa, dá conselhos, manda versículo, manda vídeo, manda pregação e o que acontece? Nada.
Ele não quer mudança, ele quer alívio. Quer que você se torne a casa de repouso espiritual dele, onde ele pode descansar entre uma queda e outra, sem nunca precisar decidir romper de verdade com aquilo que o destrói. A Bíblia descreve esse tipo com perfeição. Provérbios 26:11 diz: assim como o cão volta ao vômito, o insensato repete a sua loucura. Esse texto é forte, é nojento, mas é exatamente isso que acontece. Tem gente que sai de um péssimo relacionamento só para entrar em outro igual, sai de uma dívida e volta a gastar do mesmo jeito. Pede oração por um pecado, mas não muda nada na rotina para vencer aquele pecado. Ele não quer libertação, ele quer anestesia. E aí vem aquela pergunta que martela na cabeça: será que eu tenho que continuar ajudando? E a resposta bíblica é: você ajuda quem quer abandonar o pecado, não quem só quer descansar entre os tropeços. Se você continuar resgatando toda vez, você não é mais socorro. Você virou salva-vidas de quem gosta de se afogar. A Bíblia é direta sobre isso. Provérbios 23:9 diz: não perca tempo falando com um tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Em outras palavras, não desperdice conselho com quem não quer mudança, porque o seu tempo é importante, sua energia é limitada. Enquanto você tenta salvar alguém que não quer ser salvo, existe outro ao seu lado que quer ser transformado, mas você não está vendo, porque está ocupado resgatando quem faz do erro um estilo de vida. Se o tolo te esgota pela repetição, o orgulhoso te esgota pela resistência. Você mostra a Bíblia, ele debate. Você dá conselho, ele revira os olhos. Você mostra o perigo, ele responde dizendo que sabe o que está fazendo. E o mais irônico, às vezes esse tipo ainda vem pedir ajuda, mas do jeito dele. Ele quer solução, mas sem admitir que errou. Quer cura, mas sem confessar que está doente. Quer mudança, mas sem se humilhar. Sobre esse tipo de pessoa, Tiago 4:6 diz: contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha a palavra. Deus opõe, Deus barra, Deus mede força contra o orgulho. Resumindo, se nem mesmo Deus está ajudando alguém porque essa pessoa não se humilha e admite sua necessidade, quem é você para tentar? E tem mais, Provérbios 26:12 diz: tens visto um homem sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Ou seja, é mais fácil convencer um tolo do que um orgulhoso, porque o tolo ainda sabe que precisa de ajuda. Ele pode até errar 1000 vezes, mas em algum nível ele reconhece que está perdido. Já o orgulhoso acha que está certo. Ele não está apenas no erro, ele está convencido de que o erro dele é o caminho certo. E quem pensa está bem, nunca vai buscar mudança. E lembra do jovem rico? Jesus falou a verdade com amor, mostrou o caminho, ofereceu a chance de segui-lo. O homem ouviu, entendeu, mas preferiu manter o status e o orgulho que vinha das riquezas. Ele não foi embora apenas triste, ele foi embora preso ao próprio pedestal. E o que Jesus fez? Jesus deixou ele ir, porque tem gente que só aprende quando perde. Outro tipo de pessoa que você não deve ajudar é o briguento. E aqui eu não estou falando daquele que defende a verdade com firmeza. Estou falando daquele que vive criando confusão onde passa. Ele briga no trabalho, discute no trânsito, arruma contenda na família, causa divisão na igreja. Ele nunca erra, sempre é injustiçado. E você, com coração cristão, vai lá e tenta apaziguar, defende ele, toma as dores, argumenta achando que está sendo pacificador. Mas mal termina uma guerra e ele já está em outra, porque ele não quer paz, ele quer atenção. Provérbios 19:19 fala exatamente sobre esse tipo de pessoa. O homem de grande ira deve sofrer o castigo, porque se tu o livrares, terás de tornar a fazê-lo novamente. Ou seja, se você apagar o incêndio que ele mesmo causou, se prepara para apagar outro amanhã, porque ele vai criar problema de novo. Por isso a Bíblia está dizendo com todas as letras: não ajude o briguento, deixe ele colher o fruto da própria confusão. Porque muitas vezes a disciplina que ele precisa não vem com abraço, vem com consequência. E sabe qual é o perigo? Se você continuar socorrendo, você deixa de ser pacificador e vira cúmplice. Você não está trazendo paz, está prolongando o caos. Porque enquanto alguém o livrar, ele nunca vai mudar. Então entenda, não é falta de amor deixar o briguento sentir o peso das próprias escolhas. Às vezes, a melhor ajuda é sair do meio e deixar Deus tratar. Então quais são os 5 tipos de pessoas que a Bíblia diz que você não deve ajudar? Primeiro, o manipulador, que não pede ajuda, ele controla. Segundo, o preguiçoso, que não quer mudança, quer comodidade.
Terceiro, o tolo reincidente, que vive repetindo os mesmos erros e te usando como alívio temporário. Quarto, o orgulhoso, que quer solução sem admitir erro. Quinto, o briguento, que vive arrumando confusão com todo mundo. E talvez você esteja com aquela dúvida martelando na mente. Mas se eu parar de ajudar, eu não vou estar pecando? A resposta é simples, depende. Se você estiver ajudando alguém que realmente quer mudança, continue. A Bíblia manda carregar as cargas uns dos outros. Mas se você estiver sustentando o pecado, alimentando a irresponsabilidade ou protegendo quem Deus está tentando confrontar, então isso não é amor, é desobediência. Pare de ajudar. Agora, se você tem interesse de aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!